Deixa eu só ligar aqui o iPad. Isaías capítulo 40, verso 12. A irmã Ângela começou a pedir para a gente colocar título nas mensagens, porque quando é postado na internet, isso facilita depois a visualização. Os irmãos querem pesquisar, por título fica mais fácil. E eu não costumo fazer muito isso, mas já que ela solicitou, essa mensagem ela tem um título: Deus é maior do que você pensa. Todos nós, sem exceção, consideramos Deus grande. Ninguém acha Deus pequeno, não é verdade? Nós achamos que Deus é grande. Mas até essa dimensão que nós temos de quem Deus é maior. Muito maior. E a palavra de Deus, ela apresenta alguns versículos que mostram um pouco da grandeza do nosso Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Eu creio que essa é uma palavra para os nossos dias. Nunca preguei isso, irmãos. Não é uma palavra que eu já tenha falado outras vezes, mas é algo que começou a arder no meu coração esses dias. Porque, às vezes, quando nós começamos a nos deparar com alguns problemas, seja em que área for, de forma incontrolável, achamos às vezes que Deus perdeu o controle. Porque está acontecendo assim, porque as coisas têm caminhado dessa forma, porque a minha vida tem sido dessa forma. Deus, ele não está muito envolvido com isso. Se o Romero puder dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, eu agradeço. E não é bem assim, irmãos. Deus, ele está mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. A Bíblia fala que Deus, um dos atributos do Senhor é que ele é onipresente. A onipresença de Deus se caracteriza por ele estar em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os momentos. Da mesma forma que Deus está presente nesse lugar, Deus está nesse momento no mais profundo do oceano. Da mesma forma que Deus está aqui, no ambiente de igreja evangélica, Deus, ele está presente dentro de um prostíbulo. Quer você se escandalize com isso ou não. Não que Deus compactue com aquilo que está acontecendo naquele lugar, mas Deus está naquele lugar. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não existe um lugar onde Deus não esteja, irmãos. Da mesma forma que Deus está aqui, Deus está na China nesse momento. Da mesma forma que Deus se manifesta no Brasil, Deus está se manifestando na Índia. Da mesma forma que Deus está hoje, 2021, o mesmo Deus, ele esteve presente no início da criação. Isso, irmãos, é incompreensível às vezes à nossa mente limitada, mas deve trazer segurança ao nosso coração. Que Deus é grande e ele é maior do que nós pensamos. Diz o versículo 12 do capítulo 40 de Isaías: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes
e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem é seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, ele considera-as menos do que nada, como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou a quem o comparareis? Verso 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina, e desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, e nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai os olhos ao alto e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem todos a chama pelo seu nome por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Verso 27. Porque, pois, dizes... Abre os ouvidos, irmãos. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas tu, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma, vazia, e o Espírito do Senhor, ele se movia sobre as águas. Para aqueles que creem, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele não foi criado por ninguém, porque ele é e ele sempre será. Ele é o eterno. A eternidade faz parte do atributo de Deus. Deus sempre existiu. E Deus não necessitava fazer nada para aumentar a sua glória. Deus não deixaria de ser Deus se o universo não existisse, se nós, seres humanos, não existíssemos. Mas Deus, ele fez tudo isso, primeiramente, irmãos, para manifestar a sua glória, para mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele pode todas as coisas. E Deus, ele fez tudo por causa do homem. O homem é o centro do coração de Deus. Diz o livro de Gênesis, capítulo 2, se eu não me engano, e Deus, ele faz os céus, e Deus, ele fez a terra. Depois Deus, ele vai fazendo outras coisas, e diz a Bíblia que tudo que ele fazia, e disse Deus que é bom.
E disse Deus, e viu que era bom. Quando depois de fazer todas as coisas, de criar os animais, de criar as plantas, os peixes, as aves, de criar todo o universo, Deus faz o homem. E quando Deus faz o homem, Deus disse, e disse Deus, e viu que era muito bom. Nós estamos no coração de Deus muito antes da própria criação, diz a Bíblia. E por que eu digo que Deus é maior do que nós pensamos? Deus é maior do que você pensa. Eu vou falar muito rapidamente, irmãos. Talvez muitos de vocês já saibam disso. Mas para você entender um pouco o que é a criação de Deus e o que é o poder de Deus. Deus, Ele não fez somente o planeta Terra. Deus fez os céus e a terra. Mas só para você ter uma noção, irmãos, o nosso planeta, ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A Terra, ela não está sozinha no universo. Nós pertencemos a um sistema, a Via Láctea. E nessa Via Láctea existem 8 planetas. O planeta Terra é um dos menores feitos por Deus. Existem outros planetas que são muito maiores. A nossa mente já começa a não conseguir acompanhar. Nós estamos num planeta que pertence a um sistema Via Lácteo, que existem outros planetas, e nesse sistema existem milhares e trilhares e bilhares de estrelas. Isso já começa a ficar um pouco fora, mas diz a ciência, irmãos, e eu fui pesquisar isso, que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no sistema do universo. A Via Láctea é uma, com os planetas, com as estrelas, com o Sol, com a Lua. Existem outras 2 trilhões de galáxias existentes no universo. E segundo Gênesis capítulo 1, verso 1, foi Deus que fez. Nós estamos no meio disso, irmãos. As estrelas na Via Láctea são incalculáveis. Imagina calcular as estrelas em todas as galáxias existentes, em 2 trilhões de galáxias. Numa galáxia, irmãos, existem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. Você somando isso a todas as galáxias existentes, é algo incalculável. Segundo a ciência, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas areias da Terra. Diz o Salmo de número 147, verso 4, que Deus chama as estrelas pelo nome. Deus é maior do que você pensa. Pegue um punhado, eu já falei isso outra vez na igreja, pegue um punhado de areia na sua mão e tente contar aqueles grãos. Você não consegue, muito menos decorar o nome de cada grão. Diz a palavra de Deus, que Deus, Ele conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. No verso 12 que nós lemos do capítulo 40, quem mediu com o seu punho as águas? Aqui está falando das águas do mar. O nosso planeta, ele é formado por 70% de água. E desses 70%, 90% dessa água existente no planeta Terra é água do mar, irmãos.
Eu fui pesquisar isso. Os irmãos me perdoem se está sendo um pouco maçante, mas eu quero que você somente entenda o poder de Deus. Existem cerca de 13 trilhões de litros de água no planeta Terra. Isso é algo incalculável. E diz o texto: quem mediu com o seu punho as águas? Existe uma versão que fala que Deus pega as águas com a concha da sua mão. Deus é maior do que você pensa. Quem mediu com o punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Sabe o que é medir a palmos, irmãos? É isso aqui, ó. O universo, há quem diga que ele é infinito. E Deus mede os céus aos palmos. Deus é maior do que você pensa. Não pense que você está esquecido. O Deus que conhece tudo é o mesmo Deus que está olhando para a tua vida hoje. Não limite o poder de Deus. Não limite a glória de Deus, a força de Deus. Deus é maior do que você pensa. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1 que Deus, ele fez um luminar para governar o dia e outro luminar para governar a noite. Está falando do sol e da lua. Irmãos, sabe qual é o tamanho do sol comparado à terra? Às vezes a gente olha aquelas fotos da internet e a gente pensa assim: não, o sol lá deve ser lá umas 10 vezes maior do que a terra. A comparação, eu fui pesquisar, irmãos, eu não queria trazer números, então a comparação mais fácil de entender é a que eu vou falar agora para vocês. Que um cientista disse: você pega uma bola de basquete, esse é o sol. Se você pegar um grão de areia, colocar do lado da bola de basquete, essa é a terra. O sol, ele é muito, mas muito, mas muito maior do que a terra. E eu conheço uma passagem quando um homem orou e a Bíblia diz que Deus, ele parou o sol. Deus, ele é maior do que você pensa. Isso não ficou somente no âmbito das galáxias, dos céus. Deus, ele criou a terra também. Segundo contas de cientistas, existem quase 8 milhões de espécies de animais. Quantas espécies de animais você conhece? O Círio conhece um cachorro. Irmãos, sei lá, será que a gente conhece 100 espécies de animais? Eu não conheço 50, talvez. Existem cerca de 8 milhões de espécies de animais criadas por Deus. Deus, ele é maior do que você pensa. Existem cerca de 24 mil espécies de peixes, Jefferson. Talvez 100 na nossa cabeça chegue ali. 24 mil espécies de peixes. Cerca de 11 mil espécies de aves. Quase 12 mil espécies de répteis. Irmãos, não se assuste. Quase 400 mil espécies de plantas conhecidas na terra. A gente conhece o pé de feijão, a gente conhece o pé de goiaba, e talvez não passe de 10 a espécie de planta que a gente conhece. Irmãos, 400 mil espécies de plantas criadas por Deus, por um homem. Deus é maior do que você pensa. Deus é muito maior do que você pensa. Antes do ser humano ser criado,
A história diz, segundo a genealogia bíblica, que a humanidade tem cerca de 6.000 anos. O homem foi criado há cerca de 6.000 anos atrás. Antes do homem, mas muito antes, cerca de 250, para não falar besteira, irmãos, milhões de anos foram criados os dinossauros. A ciência prova isso. Os dinossauros que habitaram a Terra durante centenas de anos. E você pensa que Deus se esqueceu de ti. Você pensa que Deus ele não é capaz de fazer determinadas coisas. Você e eu limitamos o poder de Deus. Deus é maior do que a gente pensa. Irmãos, estima-se que o total de humanos que já viveram na Terra gira em torno de 105 a 110 bilhões de seres humanos que já existiram no planeta Terra. Às vezes a gente pensa que a gente é a última bolacha do pacote. Quem aqui já se sentiu assim, irmãos? Eu vou levantar minha mão, sem hipocrisia. Deus, tu não estás olhando para a minha vida? Deus, olha o que eu estou passando. 110 bilhões de pessoas já passaram por essa terra. Muita gente. Irmãos, nesse ano, eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu confesso, vou confessar um pecado aqui para vocês. Quando chegava naquela parte da genealogia, quando eu olhava aquela montoeira de nome assim, eu pulava. Quem já fez isso aqui? Confessa o pecado, irmãos. Tem que ler a Bíblia, né? Aí eu olhava aqueles 2 capítulos, um monte de nome. Esse, filho desse, que filho desse, que filho desse, que filho desse. Eu pulava. Às vezes eu só lia aquilo lá para achar uns nomes para filho. Como eu tive 2 filhas, passou e deu. E eu pulava aquilo lá. Esse ano, quando eu estava lendo a genealogia bíblica, Deus ele falou profundamente comigo. Ele disse: Dani, tu já viu quantas pessoas já passaram pela terra? Quantos anos já se passaram e eu fui com todos? Você não é o único. Deus é maior do que você pensa. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu não quero aqui simplesmente dar uma aula científica para você que está longe disso. Se você quer uma aula, vá pela internet lá que tem os professores, os caras feras. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque toda a criação, toda a manifestação do poder de Deus, diante da criação, é pequena, perto da criação do homem. Como eu já disse, o homem é a cereja do bolo de Deus. O homem é aquilo que Deus planejou muito antes da fundação do mundo. Abra comigo lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Você certamente conhece esse texto. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu antes... Eu estou fora da câmera aqui. Desculpa. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus pensou em nós antes de criar o sol. Você consegue dimensionar isso, irmãos? Antes de Deus criar aqueles trilhões e trilhões e trilhões e quadrilhões de estrelas, Deus pensou no Daniel Dantas. É isso que diz o texto. Antes de Deus criar os animais, de Deus criar a natureza, de Deus criar as galáxias, antes de Deus fazer tudo isso, Ele projetou o homem. Eu preciso fazer alguém a minha imagem e semelhança para ter comunhão com Ele. Um filho. Diz o Salmo de número 139, verso 16,
que os nossos dias eles foram escritos por Deus antes mesmo da nossa existência. Quando eu pego o que Paulo escreveu e o que Davi escreve nos Salmos, eu entendo uma coisa, que eu sou mais importante para Deus do que o sol. Que eu sou mais importante para Deus que o universo. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus ele não entregou o seu filho pelo universo. Deus ele não entregou o seu filho pelas galáxias, pela natureza. Deus entregou o seu filho por mim e por você. E tudo que ele fez, e tudo que ele está fazendo, é para que o seu coração seja dele. E por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Talvez nesse dia, hoje, você está se perguntando: oh Deus, por que tu se esqueceu de mim? Tu não estás vendo o que eu estou passando? A minha situação não muda, o meu estado não muda. Essa situação não se resolve. Eu acho que Deus se esqueceu. Eu acho que o meu caminho está encoberto ao Senhor, como diz o profeta Isaías. Eu acho que a glória de Deus é para aquelas pessoas lá. Deus está fazendo com aquele povo, eu não. Sabe, irmãos, às vezes nós limitamos o poder de Deus e a glória de Deus por algumas coisas ruins que nós vemos. Quando o apóstolo Tiago foi morto, a igreja então ela começa a orar e intensificar a oração pela vida de Pedro, que no outro dia seria morto também. Muitos de nós, queridos, nós paramos na morte de Tiago e se esquecemos que Deus é poderoso para libertar Pedro. Muitos de nós acham que por causa de uma notícia ruim que aconteceu, Deus ele não tem poder de fazer mais nada. Por causa de uma desgraça que aconteceu na nossa vida, nas pessoas que estão próximas a nós, agora Deus não tem poder para fazer mais nada. Meu querido, Deus é o Criador de tudo e de todos. Deus é maior do que você pensa. E os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. O problema é que às vezes nós não entramos nesses planos. Nós não entendemos esses planos e aí nos frustramos. Eu quero entender que Deus ele pode resolver todos os nossos problemas. E Deus ele tem poder para fazer isso. Mas sabe por que ele não resolve todos os nossos problemas? Porque ele não quer que nós venhamos ser um problema. Porque um filho que tem todos os seus problemas resolvidos, ele se torna um problema para o pai. Um filho que tem todas as suas necessidades supridas, todos os seus caprichos, todos os seus luxos supridos, ele se torna um problema para o pai. E esse filho, por não entender o coração do pai, ainda ele fala: mas Deus, pai, por que tu não fazes isso? Por que tu não concedes isso? Tu não estás vendo que eu estou passando por isso? E o pai, sabiamente, o pai que é sábio, no momento certo ele fala para o filho: filho, você não vai receber porque ainda não é o tempo. O filho mimado ele não entende, mas o filho maduro ele espera. E aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Uma das coisas mais difíceis na vida de um cristão não é crer. Eu penso dessa forma. Uma das coisas mais difíceis na vida de um filho de Deus não é crer no poder de Deus, porque nós cremos, até os demônios creem. O difícil é nós entendermos que Deus ele tem o seu tempo para todas as coisas. Nós, algum tempo atrás, e eu quero pedir perdão para a família, se de alguma forma eu vou falar algo que entristeça, mas eu amava demais o irmão Soares. E quando o irmão Soares
nos deixou, o Senhor levou ele para a glória. Eu perguntei ao Senhor: Deus, por que tu levou esse irmão, sendo que ele era tão útil para a família, para a igreja, para as pessoas que estavam em volta dele? Nós oramos tanto, nós clamamos tanto, nós pedimos tanto. E eu falei para o Senhor: Senhor, tu curaste já tantas pessoas, por que tu levou o irmão Soares? E eu confesso para os irmãos que Deus, ele nunca me respondeu isso. Só me vem uma palavra ao coração: que os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus, eles são mais altos. Existem coisas que eu não entendo hoje, mas amanhã eu entenderei. Existem coisas que eu não compreendo hoje, mas amanhã eu vou compreender. E essa compreensão, ela vai vir quando eu entender que Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Que Deus, ele tem poder para me dar tudo aquilo que eu preciso, mas que ele não tem a obrigação de me dar tudo aquilo que eu preciso, porque ele é Deus. Ele é Senhor, ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é Deus e eu sou servo. Ele é o Pai e eu sou o Filho. Ele que manda e eu obedeço. Um Deus que é capaz de criar tudo o que criou, não é um Deus que merece o meu questionamento diante das minhas lutas. Um Deus que criou tudo o que criou, com toda a sua glória, com todo o seu poder, não merece, irmãos, um questionamento de um verme como eu. Quando eu me refiro a um verme, eu falo do tamanho. Eu sei da minha importância no coração do Senhor. Mas existem coisas dentro de nós que Deus, ele ainda não respondeu, que Deus, ele ainda não falou. E é como diz o texto: por que, pois, dizes, ó Jacó? E eu uso as palavras do profeta trazendo: por que dizes, ó fulano, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Por que Deus me abandonou? Talvez muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem pensaram já, ou estão pensando que Deus te abandonou. Sabe por que você pensa que Deus te abandonou? Porque Ele não fez aquilo que você esperava. Eu vou te trazer uma prova, uma grande prova que Deus não te abandonou. Deus, ele não concedeu aquilo que você esperava, mas Ele já fez tanto por você, e você já agradeceu tantas vezes, meu querido. Você com seus 30 anos de idade, com seus 40 anos de idade, com seus 50 anos de idade, quantas vezes você já disse obrigado, Deus? Quantas vezes você em lágrimas já disse: Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu me concedeste isso, por causa desse livramento, por causa do poder que foi operado nessa pessoa, por causa da manifestação do Senhor nesse momento na minha vida. Quantas vezes você já orou em lágrimas agradecendo a Deus? E passam-se meses e passam-se anos, daqui a pouco você está murmurando. Meu querido, olhe para tudo que Deus já fez na tua vida. O teu caminho não está encoberto ao Senhor. Você não é mais um no meio da multidão, você é um filho amado. Deus entregou o seu filho amado Jesus Cristo, para morrer na cruz por você. Se Ele entregou o filho, Ele não vai entregar as demais coisas. O problema é que você precisa adquirir maturidade. O problema, irmãos, que nós precisamos adquirir maturidade para receber as coisas de Deus. E Deus está forjando o nosso caráter. E Deus está nos lapidando. Deus está nos colocando na escola militar para aprendermos a dar valor às coisas certas, às coisas simples, às coisas puras, às coisas verdadeiras. Antes eu era um filho mimado. Queria comer isso,
queria me lavar com isso, queria dormir naquele lugar, queria vestir aquela roupa. Aí o meu pai me colocou na escola militar. Passam-se 1 ano, passam-se 2 anos nessa escola. O filho vem agradecendo pela maçã na cesta. O filho vem agradecendo pelo chinelo havaiana. Passam-se 2 anos naquela escola, naquele regime intenso de dificuldade, de prova. O filho chega em casa agradecendo pelo banheiro. Irmãos, com 12 anos de idade eu fui para a Argentina e fiquei 7 dias numa favela, alojado na escolinha de futebol. Quando eu voltei para casa, os meus pais sabem disso, eu agradeci, eu entrava dentro do meu banheiro, eu tinha uma suíte, irmãos, quando eu morava com meu pai. Eu ficava dentro do quarto assim: Senhor, obrigado pelo meu banheiro. Eu nunca na minha vida tinha agradecido pelo banheiro. Nós nunca agradecemos a Deus por algumas coisas, mas depois que perdemos, depois que Deus nos lapida, depois que Deus tira, nós começamos a agradecer. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Deus não se esqueceu de nós. Deus é maior do que nós pensamos. Deus está muito acima do que nós imaginamos. Só que Deus não está criando filhos mimados. Deus está criando homens e mulheres para serem participantes da sua glória. Deus não quer te levar de qualquer jeito para a eternidade. Deus quer te forjar. Deus quer me forjar. Deus quer me preparar. Mas a nossa mentalidade, ela precisa estar equiparada à mentalidade de Deus. Talvez muitos de nós tenham se sentido cansado. Boa parte da igreja hoje está cansada. Não é verdade, irmãos? Quem falar aqui que não está cansado, talvez não está sendo verdadeiro. Estou cansado, Deus, dessa pandemia. Estou cansado, Deus, do meu trabalho. Estou cansado, Deus, dessa situação que não muda. Estou cansado dessa realidade que não muda. Diz a palavra do Senhor que Deus, Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu entendo que nessa noite Deus quer renovar as nossas forças. E isso não vai partir de um sono, por mais que seja importante, irmãos, uma noite de sono, um descanso. Mas sabe, o renovo das tuas forças não vai vir do teu corpo, vai vir da tua mente. Nós somos renovados por Deus, não partindo do nosso corpo, nós somos renovados partindo da nossa mente. Quando nós entendemos, quando a nossa mente muda em relação a Deus, nós começamos a ser renovados na mente e no corpo. Muitas pessoas estão cansadas hoje, sabe por quê? Porque a mente está cansada. Não tem disposição para trabalhar, não tem disposição para fazer uma atividade física, não tem disposição para mudar a alimentação, não tem disposição para mudar a rotina, não tem disposição, sabe por quê, irmãos? Porque estão cansadas aqui. A Bíblia diz que Deus, Ele dá vigor ao cansado. E Jesus Cristo diz isso no seu Evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um sossego ao lado de Jesus que nós não encontramos nas realizações do mundo. Se você está cansado e desanimado e pensando que Deus se esqueceu de ti, eu quero te dizer uma palavra nessa noite. Deus, Ele não se esqueceu de você. Não, Dani, tu estás falando para o grupo, para o coletivo. Não, Deus está falando diretamente contigo. O teu problema me é importante, diz o Senhor. Aquilo que você acha que é insignificante aos olhos dos outros, eu me importo com isso. Um Deus que cria o sol é o mesmo Deus que cura a febre. Um Deus
que tem os céus medido a palmos, é um Deus que habita dentro de mim. Isso é incompreensível à nossa mente. Um Deus que tem poder de criar as galáxias é o mesmo Deus que pode te trazer alívio nessa noite, sossego, descanso. E se existe uma palavra que eu quero deixar ao coração dos irmãos, é necessário que você espere no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Dani, mas eu já estou esperando há 2 anos. Eu já estou esperando há 10 anos. Eu já estou esperando há 20 anos. Muitos homens na Bíblia esperaram por muitos anos. E aqueles que esperaram no Senhor, eles tiveram as suas forças renovadas. Ou você pensa que Caleb, quando disse que a sua força era a mesma, ele estava falando do seu vigor físico naturalmente. Caleb esperou no Senhor a promessa que havia sido dada a ele. E quando ele recebeu a promessa, quando ele recebeu algo que estava certo para a sua vida e para a sua família, a Bíblia diz que Caleb, ele estava motivado e ele estava pronto para receber, porque ele havia esperado esse tempo todo no Senhor. O problema é que muitos de nós não esperamos no Senhor. Nós esperamos no emprego, nós esperamos na família, nós esperamos na saúde, nós esperamos na igreja, nós esperamos no pastor, nós esperamos no relacionamento, nós esperamos no conhecimento, nós esperamos nas relações, nós esperamos no dinheiro. Mas a Bíblia não fala para esperar nessas coisas, é para esperar no Senhor. Enquanto a tua confiança e o teu sustento não estiver no Senhor, você vai permanecer cansado, desmotivado, triste. Sabe por que muitos homens permanecem fazendo o que fazem durante anos? Sabe por que muitas mulheres permanecem fazendo o que fazem durante anos em países distantes? Sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum. Sabe por quê? Porque essas pessoas esperam no Senhor e as suas forças são renovadas dia após dia. Os seus olhos não estão nas coisas, não estão nas redes sociais, não estão se comparando a outras pessoas. Eles esperam no Senhor. Se Abraão esperou durante anos o seu filho e depois Deus concedeu, na minha vida vai ser assim. Se Moisés esperou durante 40 anos, se ele foi forjado durante 40 anos, talvez eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida nesse ano, mas eu sei que ainda a minha hora vai chegar. Eu sei que Deus ainda vai me usar. Eu sei que ainda Deus vai usar a minha vida. Eu sei que a minha hora vai chegar, porque eu espero no Senhor. Sabe, queridos, todos nós, e eu me encerro, todos nós esperamos algo de Deus. O que você espera do Senhor? Talvez está queimando no teu coração alguma coisa. Deus, tu sabes que eu espero isso. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você tivesse uma convicção no seu coração. Que Deus, Ele é maior que você pensa. Que Deus, Ele pode te surpreender da forma que o ser humano não pode. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. O nosso Deus, Ele nos surpreende. O nosso Deus, Ele é capaz de fazer coisas que nós não imaginamos, nem sonhamos. O nosso Deus é capaz de fazer coisas muito além de que pedimos ou pensamos. Sabe por que alguns recebem e outros não?
Talvez seja porque alguns esperam no Senhor, outros esperam nas coisas. Enquanto as circunstâncias vão me deixando mais tristes, vão me desmotivando, eu me desmotivo porque eu sou movido por circunstâncias. Na verdade, eu espero uma mudança de circunstância. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, vamos entregar diante do nosso Deus, de verdade, os nossos problemas. Vamos colocar diante do Senhor os nossos problemas e lançar diante dele e não pegar de volta. Você já orou, você já pediu, você já clamou, mas vira e mexe, meu irmão, você vai lá no pé de Jesus e pega esse problema e põe na mochila de novo. Deus está nos falando nessa noite: deixa eu cuidar da tua vida. Deixa eu cuidar da tua vida, meu filho. Deixa eu cuidar da tua vida da forma que nem você sabe cuidar. Meu filho, quantas vezes eu já te falei que eu sou contigo, e você insiste em fugir. Quantas vezes eu já te falei, minha filha, que eu vou fazer grandes coisas contigo, e você insiste em fugir. Eu sou Deus de perto, não sou Deus de longe. O teu caminho não está encoberto a mim, diz o Senhor. O teu problema não é indiferente a toda a criação que eu fiz. Deus está nos renovando nessa noite. E esse renovo não vem por intermédio do nosso corpo. A renovação vem por intermédio da nossa mente. Deus está trazendo ao teu coração e na tua mente que Deus, ele é maior do que você pensa, e que Deus, ele é capaz de fazer muito além daquilo que você espera. É necessário que você descanse e espere no Senhor. Descanse e espere no Senhor, porque ainda eu te louvarei, porque ainda eu te louvarei, porque ainda eu te louvarei, ainda que os meus olhos não vejam, Deus, todavia eu sei que o Senhor está comigo. Pai, nós não temos poder para controlar nada, Deus. Eu não consigo controlar, Deus, nem a minha vida. Deus, eu não consigo controlar nem o meu trabalho, Deus. Quanto mais eu vou controlar as demais coisas. Deus, nós somos tão pequenos, nós somos tão fracos, Deus. Hoje nós estamos aqui batendo no peito que nós somos os melhores. Amanhã, Deus, nós estamos num leito de hospital. Hoje nós estamos, Senhor, nos garganteando porque conquistamos uma coisa, amanhã nós perdemos, Deus. Hoje nós dissemos que somos o melhor, amanhã, Deus, o Senhor nos rebaixa. Pai amado, que é o homem perto de Deus? O que somos nós perto do Senhor? Nós não somos nada, nós somos como um vapor. A nossa vida está aqui, amanhã não está mais, Deus. Que o Senhor nos dê convicção nas nossas orações, Pai. Que a gente pare, Senhor, de exigir as coisas de Deus e a gente confie mais num Deus que criou as galáxias. É o mesmo Deus que ouve a nossa oração e, segundo a sua vontade, concede todas. Segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, concede todas. Aos nossos olhos, Senhor, a partida do irmão pode ser triste, mas aos teus olhos o Senhor trouxe para perto.
Aos nossos olhos, Senhor, as lágrimas podem ser um momento difícil, mas essas lágrimas, as mesmas lágrimas que caem dos nossos olhos, é a que está regando o nosso coração para ser melhor, para ser mais humilde, para ser mais amoroso, para ser mais manso. Deus, um Deus que controla tudo, é um Deus que está moldando o nosso coração. Tu não somente nos salvaste, mas estás lapidando a igreja como uma pedra preciosa. Pois quando termina o trabalho, se percebe o grande valor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão e conceder, de acordo com a tua vontade, todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, você vá na paz de Jesus e tenha uma boa semana, em nome do Senhor.